TV é um e o nosso é outro, né? Aí dá uma... Olá, hoje quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2015, no ar, o Jornal do Sul de Minas. Ao vivo na parte da manhã, à noite tem a reapresentação após o Telefatos. Você, como sempre, nosso convidado, sendo o nosso convidado especial para participar através de perguntas e opiniões, já tem disponível aí o nosso canal de comunicação, que é o telefone. Você pode ligar 3721-6955, 3721-6955, você tem a disponibilidade então de participar com a gente de forma direta, rápida e fazendo perguntas para a nossa entrevistada, que é a Renata Cassiano, superintendente da Santa Casa, e participa com a gente hoje desta edição. Tudo bem, Renata? Bem-vinda. O prazer é meu. Eu gostaria muito de agradecer a parceria de vocês, essa oportunidade de estar aqui para trazer um esclarecimento para a população sobre a situação da Santa Casa. É importante a sua presença aqui, é importante realmente que a população esteja inteirada e consciente da situação que a Santa Casa atravessa, né? Não sendo uma única exceção no Brasil, afinal de contas nós observamos aí casos semelhantes por todo o país. Também Zé Lauro participa com a gente nesta edição. Tudo bem, Zé Lauro? Bem-vindo. Tudo ótimo, Fábio, e esperamos que cada dia seja melhor que o que antecede, né? Sem dúvida. Esperando que os movimentos que estão aí surgindo possam surtir também efeitos como um todo na política nacional, na economia, dando um alerta às pessoas responsáveis para a condução desse país que é maravilhoso. Pois é, mas os movimentos são duramente combatidos, né, pelo governo, com multas, como é o caso dos caminhoneiros, ou com pancadaria, como é o caso da militância ontem, por exemplo, no Rio de Janeiro, agredindo os outros. Pois é, Fábio, é que eu não entendo essa situação, essa colocação do Como nosso que o país governo, é democrático assim, né? Porque é exatamente o que se pregava nesse governo, que é do PT, né, que nós vamos dizer assim, sem tomar partido, mas era uma coisa... Não tem outro partido. Democracia mesmo, né? Eu não sei se é defender a democracia para colocar uma ditadura ou qualquer coisa semelhante, porque isso que está aí não é legal, não é democrático, né? Combater a manifestação. Antes do programa começar, conversávamos, eu e Tiago, falamos isso, né? Alguns, quando tomam o poder, é pior do que uma... como é que a gente falou? A gente estava até falando com o Zé Lauro aqui, né? Eu tinha um professor anarquista, sim. Inclusive presidente lá da Sociedade Anarquista de São Paulo, depois ele virou coordenador do meu curso, e aí ele era extremamente rígido, né? Eu questionei para ele, nossa, mas você, anarquista, é rígido aqui como coordenador? Ele falou assim, só a esquerda sabe onde a esquerda pode chegar, entendeu? Onde uma oposição pode chegar, então eu tenho que tomar as rédeas aqui, porque eu sei onde pode chegar aí manifestações, onde pode chegar um movimento de oposicionista com relação... E aí vira ditador, né? Exatamente. Né? Mas é bom lembrar como que poder vira ditador. Não é bagunça, né? É, isso. O movimento anarquista não é bagunça. Não estou fazendo nenhuma similaridade entre esses casos. Eu estou falando da perda de liberdade que os outros têm e da transformação, né?
de pedra virar vidraça, de vidraça virar pedra, e aí alguns se sentem incomodados com isso. O importante é que seja mantido o direito das pessoas. Né? Como é o caso dos caminhoneiros, por exemplo, que estão submetidos aí a multas altíssimas se continuarem a greve. Isso por parte do governo, isso é um absurdo. E ainda com o preço do combustível do jeito que está. Tiago, como vai? Bem-vindo. Bom dia, Zambrano, Zé Lauro também, Renata. E é por isso que eu acho e concordo já com pensadores que dizem o seguinte: não existe esquerda no poder. Existe muitas vezes, né, presidentes ou governos que têm tendências, né, a algumas ações, atitudes voltadas à esquerda, mas a partir do momento que você assume o poder, né, você realmente perde essa questão de ser esquerda, de ser socialista, de ser comunista, né, porque a gente sabe que a situação é totalmente diferente. Você tem ali poderes, você tem ali famílias, você tem ali pessoas que já estão no poder há muito tempo e você tem que dizer amém ali, senão você não consegue governar. Essa é uma realidade aqui no Brasil, em outros países, é uma realidade que a gente vê com relação à esquerda, e a esquerda está tomando ciência disso, viu? A gente percebe muitas vezes, lembrando, que a esquerda agora não quer mais o poder. Ela sabe que assumir o poder, ela vai ficar refém a esse grupo político, a esse grupo de empresas, de que 1%, por exemplo, aqui no Brasil, 1% da população detém 50% do PIB, né? Ou seja, está na mão aí de pouca gente o dinheiro do Brasil. Então, a esquerda decente, honesta, ela é muito mais eficiente na oposição do que na situação. Né? E agora está percebendo o seguinte: é muito mais eficiente nas ruas, é muito mais eficiente em organizações sociais, em manifestações, do que você no poder. O impacto pode ser bem melhor. A gente percebeu isso com relação à França também, as pessoas se reivindicando lá. Nós percebemos isso aqui no Brasil nas marchas de 2013, ou seja, pode-se ter um outro caminho sem tomar o poder. A gente está percebendo aí que alguns pensadores de esquerda atuais estão fazendo isso. Tiago, mas é interessante. No Brasil não funciona muito, né? É interessante a observação que o Tiago faz, que a esquerda deve estar sempre na oposição, porque quando é situação, ela proíbe a manifestação, né? Tá Mas não é assim todo na mundo, Venezuela, viu? na Cuba, em Cuba, Zé Lauro, tudo também a gente não pode dizer. A gente está falando de um partido, que é o PT, que está no poder hoje, né, e que está coibindo manifestações. Coisa que não fazia nos anos 80, é exatamente o contrário, né? Eram panfletários, estavam nas portas das fábricas, então não estavam fomentando os sindicatos. Não fazia nem ideia que poderia chegar ao poder. Mas agora está no poder, né? está Naquela época. exatamente proibindo a manifestação. Vamos falar dessa manifestação, ou melhor, dessa proibição dos caminhões. Existiram aí casos gravíssimos em outros estados, como Paraná, por exemplo, mas nós vamos mostrar a realidade aqui do estado mineiro. Nós temos uma reportagem que apresenta essa situação. Vamos ver. A categoria reclama do preço do litro do óleo diesel, vendido a R$ 2,75, e da baixa valorização do frete. O pedágio aumentou, tudo aumentou e nada do frete, foi baixar. Antes era 40%, era o máximo que a gente gastava numa viagem. Hoje em dia 70% está ficando óleo diesel. Então está sobrando 30% para você manter o caminhão, a sua família, filho para estudar. Aumento do combustível, o frete não reage, os pedágios, as estradas ruins, né, os maus tratos que nós vemos sofrendo dia a dia. Seu Sebastião é caminhoneiro há mais de 40 anos. Transporta carga de Capelinha para Varginha. A viagem dura quase 5 dias e, com a alta do combustível, reclama que tem lucrado pouco. De jeito nenhum. Pode chegar e parar, guardar e deixar as contas para depois, der certo, melhorar. Porque não funciona, não. A situação em Minas está grave. É o que eu falei, existem outros estados que estão também numa situação muito delicada com essa questão. Vamos começar aqui a nossa entrevista, depois a gente dá continuidade falando de outros assuntos adicionais. A Renata está aqui porque vai nos falar a respeito da situação atual da Santa Casa, nos apresentar um panorama em relação a tudo isso, mas inicialmente, desde já, e durante o programa, queremos fazer o convite para que as pessoas participem hoje, às 18 horas, do Fórum pela Saúde da Santa Casa, na Câmara de Poços de Caldas, na Câmara Municipal. É bem verdade que durante a reapresentação desta edição do jornal já vai ter acontecido, mas, de qualquer forma, é importante a Renata nos dizer o objetivo dessa reunião, o objetivo da realização desse chamamento público.
Pode falar. O objetivo é dar transparência à população, né? A Santa Casa, apesar de ser uma instituição privada, ela tem um caráter, né, público, de uma instituição pública, porque nós trabalhamos com mais de 80% do nosso atendimento, ele é destinado aos pacientes do SUS. Mas, assim, a situação realmente é muito delicada, não só da Santa Casa de Poço, como as Santas Casas de todo o Brasil, mas nós temos realmente assim a obrigação de trazer para a população, né, da real situação da Santa Casa, né, que nós não é diferente das demais e está muito delicada, além da questão do SUS, da filantropia, de ter que atender um mínimo de 60% SUS. Nós atendemos em algumas especialidades, são 100% SUS, mas nós temos uma dificuldade muito grande com o subfinanciamento, com o prejuízo de serviços instalados. Então, dar essa transparência, mostrar os números realmente da Santa Casa para que a população tenha conhecimento da situação. São números alarmantes? Eu diria que muito preocupantes, né? A Santa Casa trabalha hoje para resolver, para liquidar uma questão de um prejuízo de R$500 mil. Esse prejuízo de R$500 mil, a maior parte dele provém do serviço de urgência e emergência, né? Esses 500 mil é mês? 500 mil mês. É lógico que, assim, eu estou falando dentro de um orçamento em que eu trabalho com um extrapolamento que eu não estou recebendo, né? Então, como liquidar isso? A exemplo da folha de janeiro, só a folha de pagamento da urgência e emergência foi 755 mil, né? É lógico, todas as questões trabalhistas, de janeiro teve 32 dias, né? Porque nós temos que trabalhar, paga-se em dobro, feriado. Então, 755 mil, o Estado, né, repassa um percentual disso, o município também, e a Santa Casa está bancando a maior parte, né? 305 mil, então, ficou para a Santa Casa. Junto a essa dificuldade do prejuízo da urgência e emergência, que nós precisamos definir, né, essa questão do custeio, né, da responsabilidade do custeio, nós temos o extrapolamento, que não é de hoje, né, Zambrano? Eu já tive várias vezes aqui falando a questão do extrapolamento. Em outros locais também já conversamos, né? Em outros locais nós já conversamos sobre isso. E uma sentença da Justiça do Trabalho, né, que nós também vamos estar expondo essa situação. Vamos falar isso mais para frente. Que isso está... O que seria esse extrapolamento, assim, para a gente entender? Esse extrapolamento, a Santa Casa, ela é contratada desde 2007, uma nova modalidade do contrato do SUS, é um pacote, né? Então, nós somos contratados dentro de um valor fixo. E independente, então, do que eu recebo, eu não preciso fazer eletiva, tá? A porta da urgência e emergência, o paciente que chega pela urgência e emergência, eu não tenho um contrato para atender urgência e um para atender eletivo. É o mesmo contrato, é um valor fixo. Então, o que eu extrapolo, eu não estou recebendo desde 2011. Nós fomos contratualizados em 2007. Em 2008, o Estado de Minas criou uma Câmara de Compensação para pagar o extrapolamento dos municípios de referência. Todos os municípios, menos a referência menos Poços de Caldas, tá? Que é o município polo. Então, assim, nós não temos garantia de recebimento de tudo isso que extrapola, tá? Então, é tudo que a gente atende além do nosso contrato. Extrapolamento é gastar mais do que ganha. Exato. Né? Na realidade, gasta com atendimento de saúde, gasta com os atendimentos que são referenciados aí na região, cirurgias bariátricas, serviço de atendimento de câncer, serviço de urgência e emergência, é isso? Exatamente. E assim, é lógico, esse extrapolamento não está no serviço da estrutura da urgência, mas está todo paciente que chega. Principalmente o TI. O paciente que acidentou lá em Campestre, por exemplo, ele tem que ir. Ontem os caminhoneiros foram para lá, né? Nós estamos na rede, nós fazemos parte dessa rede de resposta, essa rede de urgência e emergência, mas a primeira referência do município de Campestre é de Alfenas, não é de Poços de Caldas. Né? Então, assim, todo esse atendimento, nós não conseguimos segurar o teto, né, pela porta da urgência e emergência. Então, a Santa Casa, eu falo assim, a Santa Casa ela não é dona do destino, porque a demanda existe, a gente não consegue
represar, né? Porque a porta da urgência é todo baleado, todo acidentado, ele vai para a Santa Casa. Ok, a gente vai continuar a falar desse assunto, conhecer mais a respeito dessa realidade da Santa Casa, realidade preocupante. E no próximo bloco, certamente, daremos continuidade nesse assunto. Vamos contar com a sua participação, com as suas perguntas, que são muito importantes para nós. O telefone está disponível. 3721-6955, ligue e faça a sua pergunta. Também você pode participar através da rede social, estou fazendo aqui a publicação, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Neste endereço você dá um curtir na nossa página, assiste às edições antecedentes, anteriores, melhor dizendo, do Jornal do Sul de Minas e também manda a sua pergunta, a sua participação, que é importante. Voltaremos em instantes. Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 35-3722-2193. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Toda empresa tem um mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A Gemaf também sabe disso e chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a Gemaf e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. Gemaf Soluções Empresariais. 25 anos. 3697-0950. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, entrevistando Renata Cassiano, superintendente da Santa Casa de Poços de Caldas. O telefone da emissora é 3721-6955. No bloco anterior eu fiz uma pergunta, o Tiago fez outra, faltou o Zé Lauro. Exatamente, Fábio, o que eu queria colocar com a Renata é o seguinte: a questão da saúde da Santa Casa não é uma característica da Santa Casa de Poços de Caldas, né? Parece que é generalizado, o país todo passa pelo mesmo problema. E eu acredito que isso seja o equívoco da política de saúde que existe no Brasil, em que fica pulverizando os recursos em várias regiões do país, ao invés de concentrar esse recurso em uma determinada região, ou numa cidade, polo, por exemplo, para que isso aí possa resolver o problema de atendimento de urgência e emergências da região. Porque você pulverizar, põe, por exemplo, Poços de Caldas aqui, você põe a região, Muzambinho, Machado, Botelhos, Caldas, o pessoal vem para cá. Mas eles lá também não deixam de receber um pouquinho desses recursos. E esse pouquinho que vai para lá acaba não servindo para eles e não serve para ninguém. Quer dizer, é uma política, uma maneira de fazer politicagem sem resolver o problema. Você não acredita que poderia fazer um sistema mais integrado da saúde? Concentrando os resultados de recursos mais, por exemplo, no hospital que seja mais bem estruturado?
aquele movimento de federalização das verbas pode ser uma solução? Quem sabe porque se descentralizar do governo federal, do governo estadual, ter mais poder no município? Hoje existe realmente isso, né? A política do Ministério da Saúde é essa descentralização, né? Mas, por exemplo, quando foi criado o SUSFAS, essa regulação, o que foi passado para a gente no primeiro momento é que você ia atender o munícipe de outro, né, o paciente de outro município, e você ia, a IH, o recurso financeiro ia vir junto. Isso nunca aconteceu, né? Então, assim, essa questão do SAMU regional, isso assusta, porque a gente não sabe como vai ficar, né? E o paciente vem, ele chega. O paciente que... vem e recebe tem alguns municípios que têm pequenas pactuações com postos, né? Mas que eles pertencem a outra micro, né? Então, essa questão, assim... E aqui no nosso, vamos falar, na nossa... A Pouso Alegre está uma realidade diferente, tem um hospital universitário, tudo, mas nós não temos um hospital público, nós não temos um hospital, né, estadual aqui dentro da nossa micro. Poços de Caldas é polo de micro, e o Estado ele faz hoje essa questão da entregar a gestão plena, a gestão semiplena, ele acaba assim, ele está se isentando da responsabilidade, né? Então, hoje o movimento é muito mais assim para realmente passar a responsabilidade para os municípios, para cada um assumir o seu, né? Mas e eu acho realmente que deveria ter uma valorização dos hospitais que realmente atendem, né? Porque tem um hospital que tem nome de hospital, mas acaba funcionando como um ambulatório, tem na região aí, você compra uma ambulância, coloca os pacientes e manda para Poços de Caldas. Tem pactuações? Tem pactuações, mas essas pactuações precisam ser revistas. E eu já fui em várias reuniões de regionais que a promessa era fazer esse remanejamento do recurso também, vamos falar, de cima para baixo, né? Mas não acontece, né? Na prática, né, os hospitais de polo, de referência, eles estão atendendo, estão ficando prejuízo, né? E aí esse prejuízo é repassado para os fornecedores, para os prestadores de serviço, para os funcionários com atraso nos salários, porque, né, o recurso não vem. Renata, eu gostaria de ver com você o seguinte, no caso hoje está para ser autorizado o curso de medicina em Poços. Já se pensou, por exemplo, em fazer da Santa Casa um hospital de clínicas ligado ao curso de medicina? Solucionaria ou ajudaria? Convênio com a faculdade pode ser seria uma saída? Se o hospital passa a ser um hospital de ensino, né, nós temos um percentual, uma valorização nessa EH, né? Assim como hoje nós temos uma valorização da nossa EH, do paciente que chega pela urgência e emergência, ele tem uma valorização na EH. Mas essa valorização, no meu entendimento, ela não esse valor não existe para a gente na prática, porque eu não tenho um teto variável mensalmente, né? O paciente chegou, mas eu estou recebendo o mesmo valor. O paciente chegou pela urgência, então assim, nós não temos essa tabela que existe hoje no SUS, né? Ela, vai ter uma valorização. Se tivesse uma valorização, mas foi feito um estudo e isso pudesse garantir recebimento, pode melhorar, lógico, a nossa valorização. Assim, do que a questão o município pode criar um hospital, ele pode fazer essa pactuação com diversos hospitais de Poços, região, mas ele tem que ter um hospital polo, né? Vai ter recurso para esse hospital polo? Também não conheço esse valor ainda, mas ele vai precisar de um hospital e pode ser sim a Santa Casa, porque a Santa Casa hoje já tem as 6 especialidades básicas de residência médica que são requisito, né, para um hospital de ensino. Deixa eu fazer só uma remuneração participação aqui do Marcos Tadeu Sala Sansão, vereador, que diz bom dia a todos, bom dia vereador, atendendo a pedidos dos contabilistas, mais precisamente a Célia, estou entrando com um projeto de lei diminuindo a multa de 100% para 10% dos substitutos tributários que não repassarem os impostos em dia para a Prefeitura. E esse caso atende diretamente à Santa Casa, né, Renata? Ah, sim. Houve um recolhimento em atraso, um mês específico, que era R$16 mil que nós tínhamos que recolher. Santa Casa não recolheu na sexta-feira, até porque tinha uma nota indevida que tinha que ser retirada do ESQN, e a Santa Casa pagou 100% de multa na segunda-feira. E isso realmente não existe, né? Uma legislação que possa apoiar uma multa dessa, né? 100% no dia seguinte já. Então, é um absurdo mesmo. Né? Ninguém aguenta. Renata, sempre quando tem essa preocupação, né, com a Santa Casa, com relação financeira, muito também recai sobre o diretor superintendente, né, no seu caso hoje,
Eu já conversei também com o Augusto, quando ele era superintendente, então tinha sempre esse problema, falar assim, é má gestão. Queria que você falasse sobre a situação, né, e sobre essas críticas muitas vezes, a Santa Casa está passando por isso, não é por falta de verba, é por questão de má administração. Chega dinheiro de um local, por exemplo, para a área de câncer, ao invés de distribuir esse dinheiro que chega para as outras áreas, né, para pingar em outras áreas também, deixa tudo segurando num setor só. Queria que você falasse sobre essas críticas que muitas vezes recai aí a quem está assumindo, né, quem hoje trabalha aí como superintendente da Santa Casa, né? É lógico que isso assim, né, desagrada, porque se fala assim, má gestão, mas ninguém... Por isso também que a Santa Casa quer mostrar a realidade dos números, porque o hospital tem um caixa único. Nós temos diversas altas complexidades. Nós temos a oncologia, nós temos a hemodiálise, nós temos a bariátrica, nós temos a neurocirurgia, nós temos o traumatortopedia, né? Nós temos, somos referência para gestante de alto risco e como eu disse, né, o contrato, ele é fixo, o valor, ele é fixo. Então, nós temos que trabalhar, existe atraso nos repasses do próprio Ministério, do próprio Estado. Exemplo, nós recebemos o valor que o Estado manda para subsídio da urgência e emergência, da folha de pagamento, de novembro e dezembro, nós recebemos agora, esse mês, né? Uma parcela caiu dia 11, a outra caiu 3, 4 dias após. Então, quer dizer, nós não temos capital de giro, né? Você trabalha, é tudo muito justo, é muito... o custo, né? A saúde não tem preço, mas ela tem custo. E os custos, assim, e não existe altos salários, não existe, né, desvio, não existe nada disso. O que existe é a dificuldade de um hospital que não consegue segurar a porta pela demanda, né, que existe e pelos prejuízos de serviços instalados. Exemplo, de extrapolamento de hemodiálise. Todo mundo acompanhou ano passado a dificuldade que foi, nós tivemos que ampliar 3 pontos e, na prática, eu não estou recebendo. Há 5 meses, a Santa Casa recebe do Ministério da Saúde o mesmo valor, 206 mil, né? 206 mil reais. E tem faturado 250, 248, essa diferença nós vamos receber daqui 6 meses. Então, assim, até hoje não houve todo um movimento, uma cobrança do Estado, principalmente, né, de que a Santa Casa tinha que ampliar os pontos, porque os pacientes estavam sendo atendidos em outra região. A Santa Casa foi lá, fez o seu investimento, investiu, né, comprou máquinas, tudo, e tem hoje 280 mil reais de serviço prestado da hemodiálise que nós não recebemos ainda. O problema não é só de má gestão, é de digestão, né? É digestão. Vamos continuar nesse assunto após o intervalo. Faça uma pergunta, participe. 3721-6955, já está no ar a publicação na rede social, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, participe por lá também. Voltaremos já já. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Abram alas para o Feirão da Economia da Carneiro Casa e Construção. Produtos com descontos de até 90%. Kit acessórios Mônaco apenas R$ 23,99. Tanque AJ Rorato 60 por 60 só R$ 69,00. Roupeiro Astra 70 litros apenas R$ 79,99. Kit prático Tondo. Gabinete mais espelheira 60 centímetros por R$ 289,00. Bacia com caixa acoplada e casa branca apenas R$ 309,99. Pague suas compras em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção.
Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e agora eu pergunto para a Renata como está essa questão aí, por exemplo, da construção do Hospital do Câncer, né? O UNACOM, né? Isso. Que é a referência, porque foi divulgado anteriormente, durante alguns anos já, né, que o governo estadual teria direcionado recursos para essa construção. Ali, bem em frente à entrada da emergência da Santa Casa, existiam alguns imóveis que foram demolidos, foram colocados tapumes em volta, dizendo que ali é a construção do Hospital do Câncer. E agora o prefeito volta de Belo Horizonte divulgando publicamente que não há nada empenhado, não há recurso nenhum destinado a isso. Posteriormente, houve uma manifestação também por parte do ex-deputado Carlos Mosconi, que inclusive colocou o número dos empenhos, das definições que havia assinado na época, destinando esses recursos. E para a Santa Casa? Quer dizer, de um lado, a atual situação fala que não tem nada. A antiga oposição fala que tinha. E a Santa Casa? Para a Santa Casa, né, é lógico, existem 2 convênios assinados. O primeiro convênio foi assinado, é o 681, que foi assinado em 2010, e era de 4 milhões. E em 2013 nós assinamos o convênio 2370 de 6 milhões, né? Porque estima-se um valor aproximado de 10 milhões. Dentro então, da antiga gestão, nós sabíamos que tinha um recurso destinado e que, inclusive, foi pedido para a gente um cronograma de desembolso, mas a Santa Casa também teve muitas dificuldades com a licitação dos projetos, né? O próprio convênio em si, nós discutimos ele desde 2008, né? Começou, o projeto original era em frente à Santa Casa, depois foi para uma área doada para o município, perdemos vamos falar, muito tempo essa discussão, até que se definiu que o melhor para a Santa Casa, inclusive porque a portaria também atual não ia autorizar ser longe do hospital, essa estrutura não pode ser, porque ela dobraria também os custos. Não é viável financeiramente para a Santa Casa fazer longe do hospital, teria que ser um outro hospital, uma nova estrutura completa e complexa, né? Então, nós temos... tivemos uma licitação dos projetos, tivemos problemas, tivemos que rescindir o contrato com a empresa e a empresa, a segunda colocada, eu acredito que dentro de uns 15 dias ela vai estar entregando todos os projetos, inclusive o projeto orçamentário, né? Que aí sim nós vamos saber o custo real dessa... porque para a Santa Casa é muito importante, para a população é muito importante, é a centralização de todos os serviços, não é um hospital porque ele não tem o leito de internação, existe até existiu uma proposta do Estado, né, de fazer uma interligação com o hospital para estar fazendo essa quando ligação. houver a necessidade de internação. Quando houver, mas é logo em frente ao hospital, e seria a possibilidade da Santa Casa deixar de ser um UNACOM, uma unidade, para virar um centro de atendimento oncológico com a implantação do serviço de oncologia infantil. Ok. É o nosso diferencial. 2 perguntas aqui. A primeira, a Neuza do Centro quer saber se os pacientes de cidades vizinhas têm alguma ajuda de custo. Se ajuda de custo para o hospital, os pacientes das cidades vizinhas, assim, a nossa micro é Andradas, Caldas, Santa Rita e Bitura, né, e Poste Caldas. Botelhos, Bandeira do Sul, tem algumas referências aqui. Agora, a questão da oncologia, nós somos referência para a população até de Itajubá. Então, nós pegamos aqui a micro ainda de Alfenas, de Pouso Alegre, de Itajubá. Então, isso somos referência para 80 municípios, né? E dentro dessas referências, existe o remanejamento, quando um município vai mandar o seu paciente para cá, vai referenciar o paciente para cá, no caso da oncologia. Mas... E a bariátrica, por exemplo, nós somos referência para toda a Macrosul. Um serviço hoje que não é deficitário na Santa Casa é a bariátrica, porque ele é um pagamento de um fundo estratégico que o Ministério tem e que ele paga tudo que você produz. Atrasa para pagar, mas paga-se tudo. Entendi. Mais uma pergunta, quer dizer, uma participação aqui, basicamente. A Stephanie Cristina, da Bom Dia a Todos, ela quer saber como realmente funciona o atendimento para gestantes na Santa Casa. Ela diz que já precisou de atendimento no posto de saúde, não tinha médico, e na UPA o médico não podia medicá-la por não ter conhecimento de como fazer essa administração em gestantes. Ela faz o pré-natal pelo SUS e tem bastante medo de, quando realmente precisar, não encontrar um médico ou um especialista
devido a esse local para ser atendido. Então, ela quer saber do atendimento às gestantes. A maternidade faz parte, né, do nosso serviço de urgência e emergência. Lembrando que é o serviço de urgência e emergência. A grávida deveria ir para lá no trabalho de parto, para a gestação de alto risco, para as áreas de alto risco, né? É lógico, se fosse o caso, mas esse atendimento da gestante, ele é da rede. Esse acompanhamento da gestante, ele é da rede, né? Essa é a atenção básica. Mas hoje, e assim, a grávida, ela passou mal, ela não vai para a policlínica, ela não vai para... Ela vai para a Santa Casa direto, né? O paciente chega direto para a Santa Casa. Só mais uma pergunta. Bom, escapuliu aqui, deixa eu fazer a minha. Como estão os repasses da Prefeitura para a Santa Casa? Estão em dia? Os repasses da Prefeitura, até dezembro, estão em dia. Nós chegamos a ter um atraso nos repasses da urgência e emergência ano passado, que foi colocado em dia até dezembro. Mas, assim, hoje, infelizmente, nós já estamos com um atraso também. Nova defasagem. De janeiro, né? Os funcionários da Santa Casa estão sem receber o adiantamento, que deveria ter sido pago na sexta-feira, porque eu não tenho outro recurso. Se eu não receber o recurso da urgência e emergência, né? E isso a gente vem há anos solicitando que seja feito até o dia 18, até o 19, porque eu tenho que pagar até o dia 21, se é no sábado você tem que antecipar. Nós estamos em atraso hoje, infelizmente. Então, até agora, não recebemos ainda o recurso da urgência e emergência do município. Então, eu gostaria de fazer uma observação aqui com a Renata, é o seguinte: a construção da Unacom não seria mais um erro de estratégia no uso de recursos para o hospital, porque uma vez que já não está tendo recursos suficientes para manter o que já tem, né? Fazer mais uma unidade que vai envolver vários milhões de reais aí no custo da implantação dessa unidade e que está fazendo falta, vai fazer falta automaticamente onde já existe. E como não tem para hoje o que já tem, como é que vai manter a que vai ser feita? Não seria um erro de estratégia aí dos recursos? Na verdade, quando a Santa Casa começou o estudo desse centro de oncologia, foi em 2008, nós não tínhamos, por exemplo, o credenciamento ainda do município de Pouso Alegre, né, que atende hoje oncologia também, mas existe uma portaria ministerial que nos obriga a pensar nessa estrutura hoje, porque ela não aceita mais credenciamento isolado. Eu não tive a oportunidade de falar da questão da radioterapia, mas a radioterapia, então, pela legislação, não sei, Zé Lauro, porque essa portaria ela foi prorrogada para agosto. Então, o próprio Ministério faz essa cobrança da Santa Casa, que a Santa Casa não pode mais ter o serviço isolado, e nós temos que ter a centralização de todos os serviços. Então, assim, existe hoje uma média de 86 pacientes novos por mês na Santa Casa. Depois de um pouco mais de um ano que credenciou Pouso Alegre, só diminuíram 6. Era 92 pacientes mês, caiu para 86. Em torno de 50% dias, 40, 45 pacientes são de Poços de Caldas, né? Então, existe essa descentralização, existe hoje o serviço em Alfenas, o serviço em Pouso Alegre, o serviço, né, em Varginha, e assim, no meu entendimento, vai acabar aqui com cada micro, né, ficando com o seu serviço. Não sei se isso seria o ideal, mas não existe na nossa região também um serviço de oncologia pediátrica, né, oncologia infantil. Somos um Unacom, estamos classificados hoje no nível C, nós temos que fazer até 600 cirurgias por ano, né? E essa portaria, que foi prorrogada até agosto, ela vai fazer um estudo dos serviços, para ver quem sai, quem fica, quem está atendendo a portaria atual. Então, é uma exigência do próprio Ministério da centralização dos serviços hoje. Ao meu ver, é um equívoco político na administração de recursos. Por quê? Se não tem o recurso para manter o que já está, ainda tem, obriga a fazer mais um. Não tem como expandir. Como é que vai expandir se não tem o recurso básico para fazer o que já tem? Renata, até que ponto, né, as intervenções políticas, a gente sabe que isso acontece, né, muitas vezes, e tem até uma tradição nisso no Hospital da Santa Casa, até que ponto a questão política ajuda ou atrapalha, né, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas utilizam, os políticos utilizam da Santa Casa
na sua política, ou seja, eu vou ajudar agora para eu depois, né, falar que ó, eu ajudei Santa Casa, ou pelo contrário. Eu queria saber até que ponto essa questão política, né, vocês têm também ligação muito com o Dr. Carlos Mosconi, né, então eu queria saber se ajuda ou atrapalha essa questão, esse envolvimento político, vamos dizer assim, que a Santa Casa já tradicionalmente se faz, vamos dizer assim, né? Eu posso te garantir, principalmente na minha gestão, que a Santa Casa ela é apartidária. A Santa Casa não tem partido. Ela não é PSB, ela não é PT, ela não é DEM, ela não existe isso. Mas é lógico e é natural que nós procuramos os nossos políticos da casa para pedir ajuda. Porque a Santa Casa, há anos, em 2011, nós estávamos numa situação muito delicada. Quem que eram os nossos deputados? Era o Dr. Mosconi, era o Dr. Geraldo Tadeu. Quem que destinava verba para a gente? Eram os dois. Né? Diferente desse ano, dessa última eleição, que muita gente de fora, né, foi eleita aqui em posse e tudo, mas é natural. E sempre houve um carinho muito grande. Né? A gente só tem a agradecer ao Dr. Carlos Mosconi por tudo que ele fez pela Santa Casa, pelos recursos que ele destinou, e não foram poucos, foram muitos os recursos, né? O Dr. Geraldo Tadeu também destinou várias emendas para a Santa Casa, a gente tem que agradecer. Mas a Santa Casa, e é isso que a gente também sempre fala, eu sempre falo nisso, Santa Casa ela é apartidária, né? Não existe, mas existe uma dependência. Para a Santa Casa buscar novos recursos, não adianta eu ir sozinha no Estado, no Ministério. Nós temos que ter essa... vamos falar, nós temos essa dependência também política para buscar recursos, para buscar emenda, com uma tabela tão deficitária, com um resultado operacional muito justo e deficitário também. Nós não temos recursos para investimento, para modernização dos equipamentos, trocar o nosso parque, né, tecnológico, se a gente não tiver um recurso extra. E aí nós ficamos, sim, né, vamos falar, submissos, nós temos que buscar ajuda, senão a Santa Casa não consegue recurso sozinha. Pois é, Renata, eu tenho uma visão pessoal minha, que eu vou expor aqui agora, porque nós estamos falando desse assunto, mas eu acho que muito acontece quando se cria dificuldade para vender facilidade. Eu acho que, relacionado à Santa Casa, muitas vezes deixa-se passar alguns apuros para depois ir lá e falar, eu consegui salvar, minha gestão conseguiu salvar, eu consegui fazer isso, consegui transferir isso, aquilo. Opinião simples minha, né, de quem observa há alguns anos aí essa movimentação na Santa Casa. Mas o que eu quero perguntar agora é saber mais em relação a essa ação que a Santa Casa está sendo submetida pela Justiça do Trabalho, ou melhor, já praticamente uma sentença, né? Já foi sentenciada. E caso se cumpra essa sentença, caso não haja mais recurso, isso pode inviabilizar a permanência das portas abertas da Santa Casa. Em 2011, a Santa Casa teve uma denúncia, né, no Ministério do Trabalho, lógico, uma denúncia anônima, e atrasava-se em salário, 1 dia, 2 dias, atrasava-se o recolhimento de fundo de garantia, mas, sim, numa situação até melhor do que hoje, lógico. E teve, uma fiscalização do Ministério do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, né, de Pouso Alegre, fez essa denúncia na Justiça do Trabalho contra a Santa Casa. A Santa Casa pagou uma multa de 151 mil no ano passado, né, por atrasos no recolhimento de férias, né, assim, essa sentença já chegou, né, a citação da sentença, nós temos 30 dias para comprovar que nós estamos cumprindo a sentença, e hoje, com a nossa dificuldade, eu posso te garantir que não tem como cumprir. Então, a sentença da Justiça do Trabalho, ela está inviabilizando o funcionamento da Santa Casa. O principal da sentença? Você pode procurar na cidade, na região inteira, você não vai achar um outro hospital que tenha médico contratado como seletista. Ela nos obriga a contratar todos os médicos como seletista, ela não aceita mais médico PJ. E nós temos hoje... Médico PJ é pessoa jurídica que dá... Pessoa jurídica, né? Nota fiscal para o hospital. E por que a Santa Casa tem um médico pessoa jurídica? Na maior parte deles, hoje são 22 médicos, eles são de outros municípios. Nós pegamos o custo do médico seletista, nós temos 68 médicos seletistas e 22 pessoas jurídicas. Nós pegamos esse custo da hora trabalhada e repassamos para ele. Mas isso existe na região inteira. Ninguém trabalha. Nós somos até ridicularizados pelos colegas. Nossa, mas vocês trabalham com médicos seletistas? Vocês estão loucos, todo mundo é PJ, né? Então existe isso, mas isso é a menor multa.
porque 22 vezes R$2.000 são 44 mil. Se um atraso, igual esse que houve agora, de sexta-feira, eu tenho 728 funcionários, incluindo os 68 médicos. Eu atrasei o recolhimento de fundo de garantia um dia, recolhi no dia seguinte, no próximo dia útil. Eu tenho uma multa de R$1.456.000. Então, para cada fato gerador, é R$2.000 por funcionário. Nós temos, então, de fato geradores, o pagamento do salário no 5º dia útil, nós temos o adiantamento do salário até o dia 21, nós temos recolhimento do fundo de garantia, do INSS, do imposto de renda e do PIS. Então, eu tenho 6 fatos geradores para 728 funcionários mês. Então, eu consigo, sem esforço nenhum, gerar uma multa de R$8.736.000 para a Santa Casa, né? Porque o PJ pode ser que eu consiga. Vou ter muita dificuldade. Como vai ficar a escala de médicos agora? Se os médicos têm até sexta-feira para definir se eles vão querer passar para seletista ou não. Ainda tem mais essa crise. Se nós vamos conseguir cumprir médicos. Tem a demanda interna, tem vários médicos, inclusive, da neonatal, que já falaram, não vou mais continuar. Eu não tenho interesse em ter carteira assinada. Eu trabalho em outros hospitais assim. Eu não quero. Então, se eu tenho uma receita hoje de em torno de 4 milhões e vou ter uma multa de 8.736.000, porque eu não vou conseguir. Vamos supor que eu consiga desses seis fatos geradores, que eu consiga cumprir a urgência e emergência, o pagamento do salário. No mínimo, é inviável. Se tiver 3, 4 fatos geradores que geraram a multa no mês, são 5, 6, 7 milhões por mês que a Santa Casa tem que entregar a chave. Agora, para quem, né? Renata, o que é preciso fazer para salvar a Santa Casa, sob o seu ponto de vista? Hoje, o subsídio real, o repasse real, a Santa Casa não consegue bancar mais a urgência e emergência. Tá? A questão da urgência e emergência, esse prejuízo de 300 mil, né, como você fala, uma média de 450 mil por mês de prejuízo, considerando que eu não estou recebendo de extrapolamento. Então, tem mês que deu 300 mil, tem mês que deu 200 mil, mas o subsídio real da urgência e emergência, o extrapolamento, né? E, por exemplo, o programa do Estado, PROSP, que pagava-se antigamente mensalmente, hoje ele paga a cada 4 meses, 6 meses. Então, nós temos que, assim, ter revisão de todos os nossos contratos, atualização dessa tabela. Eu recebo 46 mil hoje para fazer 19 cirurgias oncológicas de alta complexidade. Então, eu recebo uma média de 2.400 por cirurgia. Se eu pegar a mesma cirurgia e olhar na tabela hoje atual do SUS, ela me paga aproximadamente R$9.000. Então, está muito defasado os nossos credenciamentos, inclusive os de alta complexidade. O valor que eu recebo de R$18.930, que o contrato, então, exigia 6 cirurgias de alta complexidade de neuro por mês, não são suficientes para realizar 2. Porque 2 cirurgias fica mais de R$18.930 por mês. Isso, tabela SUS, a tabela atual do SUS. Né? Então, não é a Santa Casa que está impondo uma valorização. Não, existe uma tabela hoje. E se você pegar a média de recebimento pelos procedimentos que nós estamos realizando e a média que está sendo paga, isso é transparente, isso é muito simples de entendimento. Conta fácil, né? Conta fácil. Eu quero agradecer a sua presença. Eu tenho muitas outras perguntas para te fazer, sinceramente. Né? Queria saber se houve alguma retração já diante dessa crise. Se foi preciso dispensar algum funcionário, se foi preciso deixar de fazer algum atendimento. E isso são coisas importantes que afetam diretamente a população e a própria classe trabalhadora da saúde, né? Então, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Você, por favor, volte aqui. Agora, é importante ressaltar e destacar o convite para hoje, para que as pessoas participem do Fórum pela Saúde da Santa Casa, às 18 horas, na Câmara Municipal de Poços de Caldas. É importante a sua presença, principalmente se você tem interesse pelo assunto, se é trabalhador da saúde, se é alguma pessoa ligada a esse tema, ou se você quer a melhoria do atendimento na Santa Casa, é importante a sua participação, a sua presença naquele local hoje, às 18 horas. Então, Renata, grato pela sua presença, uma boa continuidade no seu trabalho, tudo de bom. Eu que agradeço. Eu gostaria que a população entendesse isso. A Santa Casa é um patrimônio da população de Poços de Caldas. E eu acho que a saúde da Santa Casa está em jogo.
Nós temos que... A saúde da Santa Casa é a a saúde da população. A Santa né? Casa é a saúde da população. Então, nós estamos esperando a população compareça hoje para que a gente possa conhecer a verdade, né? e trabalhar junto na solução do problema. Tá bom. Zé Lauro, fica para a próxima pergunta. Eu também tenho outra. Eu nem vou fazer pergunta nenhuma, mas eu quero manifestar, Fábio, o meu repúdio à lei trabalhista no Brasil, porque ela é um fracasso, ela não inviabiliza apenas o hospital, a Santa Casa, mas é como ela inviabiliza todo o sistema produtivo no país. É preciso reformular isso aí, deixar de ser paternalista e para que haja realmente um desenvolvimento nesse país. E um bom dia para todos. Isso é um problema muito grave, essa questão do paternalismo aí em diversos... É gravíssimo. Tiago, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Zambrano. Obrigado, Renata. Obrigado também ao Zé Lauro. E acho que vale o convite aí, ou seja, as pessoas participarem hoje aí, para ficar, né, para ter ciência do que está acontecendo na Santa Casa, porque acho que a Santa Casa não pode ser tomada simplesmente como político, um fator político, como muitas vezes muitas pessoas fazem em Poços de Caldas. É um hospital de referência, é um hospital que nós, né, podemos utilizar, devemos utilizar, ou seja, é da nossa cidade, a gente tem que realmente ter consciência do que está acontecendo lá e, é claro, também ir manifestar, né, ir atrás também, cobrar do poder público com relação a essas verbas que nunca chegam ou demoram a chegar para a Santa Casa. Sem dúvida nenhuma. Eu também me despeço desejando para você uma boa quarta-feira. Vá à Câmara Municipal hoje às 18 horas conhecer a realidade dos problemas da Santa Casa. É fundamental a sua participação, a sua presença. Amanhã estaremos de volta. Um abraço, até lá.